Fala pessoal, boa tarde para vocês, trazendo aqui um vídeo para explicar sobre o CIOT, tá? Então, espera aí, não pule esse vídeo, eu sei que o vídeo vai ficar um cadinho longo, mas vocês precisam assistir esse vídeo para entender de uma vez por todas algumas coisas sobre CIOT, tá? Então, senta aí, pega o celular, assiste aí com calma que nós vamos tentar avaliar aqui, né, melhor, né, essa concepção do CIOT, né? Quem que faz, quando que é, tá tudo na legislação. Simplesmente vamos pegar o que está na legislação e trazer aqui para vocês em primeira mão, se você ainda não viu, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, CIOT, né? O CIOT é o código identificador ali, né, da operação de transporte, né? Então, ou seja, teve uma operação de transporte, né, que seja pequena esse transporte que você está efetuando aí. Ah, não, foi uma carguinha que eu peguei aqui, coisa pequena. Tem que fazer o CIOT. Ah, não, o meu aqui eu comprei, né, 1.000 toneladas e todo mês e toda semana tem uma carga que está vindo. Fazer CIOT. Então, todas as operações de transporte tem que ter o CIOT. Então, esse código da operação, né, você obtém ele quando você gera esse documento do CIOT. E esse número ele tem que constar lá no seu MDFE. Porque a hora que a hora que você passar lá na barreira com o seu caminhão, o fiscal não precisa nem parar seu veículo. O que ele vai fazer? Ele vai ler sua placa lá, vai consultar no sistema interno dele lá, provavelmente vai identificar pela placa. Essa placa vai constar o MDFE e dentro do MDFE vai ter o número do CIOT. Então, tá vendo que faz uma escadinha as informações? Então, você tem lá o MDFE, você tem a placa do veículo, pega o MDFE, pega o número do CIOT, pega o CTE, pega o valor do CTE com teto mínimo e olha só onde que chega lá na multa. Então veja que a fiscalização está sendo muito eficaz nesse processo, né? Elas estão fazendo algo realmente para que tudo esteja dentro dos conformes, né? Então vai ser impossível você fazer alguma coisa errada aí se tratando de transporte, tá? Cuidado. Então, por meio do CIOT, a NTT vai conseguir identificar tudo isso, né? Eles vão identificar lá quem contratou o frete, né, vão identificar lá quem vai transportar, a origem, o destino, de onde que veio, para onde que está indo, a carga que está levando, o tipo de veículo que está carregando, não tem nem como você mascarar o veículo que tá levando. Não, é a carga, mas estou levando no bitruque. Não, já viu lá que é um rodotrem, né? Então, assim, todas as informações vão estar lá dispostas no CIOT assim para a Receita, na bandeja, está entregando assim para a Receita as informações do CIOT, tá? Então, a partir de 24 de maio, né, domingo, ó, domingão, domingo já começa. Então a gente tem, como dizer, até amanhã para agilizar o cadastro aí dos clientes, né? Liberar a cópia para os clientes aí, mas não é só isso, tá? Então temos tipos de CIOTs, né, a serem emitidos ali. Quando você tem carga lotação, né, você tem uma característica de CIOT, carga fracionada você tem outra característica. O que é isso? Lotação. Você pegou lá seu caminhãozinho, né? Vou pegar uma motinha aqui, que seja um caminhão, tá? Você pegou aqui, encheu toda a carga nesse caminhão e vai levar para um cliente só. Carga lotação. Você pegou aqui, encheu e entregou lá para o cliente. Carga lotação. Não, eu sou entregador do Mercado Livre e eu tenho uma van e ela tem umas 50, 60 entregas. Eu tenho um monte de conhecimento aqui. Carga fracionada. Você tem ali, né, um compartilhamento de cargas de diferentes clientes em uma viagem só, né? E você tem ali, né, o TAC agregado, que é uma empresa que contratou ali, né, teve um vínculo ali com aquele transportador, ou seja, eu sou uma transportadora, mas eu não tenho nenhum veículo. E eu contratei outro transportador para levar para mim. Então, esse contrato, né, é outro tipo de CIOT a ser gerado. Então, cada modalidade, né, de carga lotação, carga fracionada, TAC agregado, ETC, que é a empresa de transporte de carga, então cada um tem uma modalidade ali de CIOT, tá? Então, ou seja, inclusive prazos para você cancelar o CIOT, né, cada um tem a sua regra específica ali, né? Dentro do sistema da NTT tem isso tudo lá. De quem é a obrigatoriedade da emissão? Aí começam os problemas e as dúvidas, né? As dúvidas, ok? O que está lá na legislação pertinente, que a gente vai ler e vai encontrar isso lá? Que os TACs em nenhum momento vão gerar o CIOT. Tá? O TAC, que é o transportador autônomo lá, que é o Joaquim do 1935, do 1313, do Mercedes lá, ele tem um caminhão no nome dele, ele é TAC, e ele é CPF, ele não tem CNPJ, ele é TAC, transportador autônomo. Ele não faz CIOT, ele recebe o pagamento através do CIOT. Então, quem que gera esse CIOT? Quem contratou ele. Quem contratou tanto pode ser outra transportadora, né? Outra transportadora contratou o Joaquim lá do caminhãozinho,
ou uma própria empresa que vai pagar pelo frete. Como que é isso? Inclusive, tivemos um caso de um cliente que ligou aqui e disse que o outro cliente dele ligou cobrando o código do CIOT para ver se perguntou se já tinha feito, né? A empresa nem sabia do que se tratava. Então tenha atenção, você que é empresa aí, você é fábrica, indústria, você contratou um TAC ou TAC equiparado, né? O que é o TAC equiparado? É o ETC que tem até 3 veículos. Então ele é um TAC equiparado, ele não é um ETC. O que é o ETC? É uma empresa de transporte que tem uma frota gigantesca acima de 3 veículos, tá? Então quando você tem essa condição da empresa que emite nota fiscal contratar diretamente um TAC, né, o Joaquim lá do caminhão, ele vai, essa empresa tem que fazer o CIOT. Essa empresa vai emitir o CIOT lá para ele. E em outra situação, quando você tem uma transportadora, a transportadora ela é ETC, vamos supor uma transportadora que tem 50 veículos, mas por algum motivo ela não tem nenhum veículo disponível para fazer um transporte. E ela contratar um TAC ou outro ETC, ela deve fazer o CIOT também nessa emissão. E em outras circunstâncias, outra situação, a ETC, quando ela recebeu o contrato de transporte através de outra indústria, uma empresa que solicitou ela transporte, e ela for ETC previamente dita, né, que ela tem ali mais de 3 veículos, ela tem que gerar o ETC também, gerar o CIOT também, tá? Então, todas as modalidades de transporte vão sofrer essa obrigatoriedade de emitir o CIOT. Cada uma com a sua particularidade, então você tem que verificar aí com o seu contador qual situação que você se encaixa, tá? Então o CIOT, né, ele tem um prazo ali para ser emitido também, né? Ele tem um prazo ali para ser emitido. Então, prazos operacionais ali estão dentro de cada modalidade, né? A operação de carga lotação, por exemplo, né, ela pode permanecer ativa até 90 dias, né, a carga de lotação ali. As outras, por outro lado, que tem TAC agregado, já possuem um prazo de 30 dias. Então, cada uma, né, tem o prazo ali. Então, a recomendação, né, é que a emissão ali seja feita antes da circulação do veículo, né, evitando ali bloqueios e riscos, né, balanças, enfim. Informações necessárias ali na emissão do CIOT, né? Então, ou seja, a gente já tem isso no sistema. Vou mostrar para vocês aqui. Antes disso, né, informações do piso mínimo do frete. Então, você que está emitindo conhecimento de transporte, você tem que estar ciente desse piso mínimo, né? O que é o piso mínimo? É o valor mínimo do contrato de transporte. Ele varia de acordo com a carga, de acordo com a distância e de acordo com o veículo utilizado. E outras variáveis, por exemplo, se a carga é de entrega rápida, né? Se é alto desempenho que fala. Alto desempenho, o que é alto desempenho? É uma carga que é entregue em menos de 24 horas. Então isso também influencia no valor do seu frete. Se o caminhão é truque ou se tem algum veículo adicionado a ele, e isso também interfere no valor do CIOT, do frete, né, do piso mínimo ali. Então tem várias variáveis ali que vão compor esse cálculo, né, do piso mínimo. Então fique atento para você não ser pego de surpresa. Inclusive já vemos clientes sendo autuados com essa questão aí de preços do piso mínimo, tá? Consequências pela não emissão do CIOT. Quando você emite o CIOT ali com algum impedimento, alguma coisa incorreta, multas administrativas serão aplicadas, né? E você vai ter autuações também pela NTT. Corre o risco até de suspender, né, a RNTC da sua empresa. E se isso for recorrente, vai receber uma multa de 10 milhões. Então o negócio não é brincadeira, tá? A operação sem o CIOT, transportei, não deu tempo de fazer o CIOT, o cara, não, é aqui pertinho, não tem barreira, não tem nada. Vocês têm que entender que não é necessária a barreira. Se o fiscal pegar o documento lá na Cefaz e consultar e não tiver os números dos documentos vinculados a ele, ele automaticamente pode gerar multa para você, não precisa nem parar o caminhão. Então veja que essas multas ficaram mais fáceis de serem aplicadas, né? Então o controle do fisco sobre isso é muito eficaz, está, né? Ficando eficaz. Aí entra a pergunta, onde nós vamos emitir o CIOT, né? Como que nós vamos fazer? Aí agora entra uma explicação do sistema, né? Então, ótimo, agora já entramos onde queríamos aqui, né? Então, a nível do sistema, que onde nós criamos, né? Criamos duas integrações, tá? Por que duas integrações? Vou explicar para vocês aqui. Nos dados da empresa aqui, a gente configura aqui em diversos documentos, integrações, CIOT, IPFS, não, IPFs, ou Empresas de Pagamento Eletrônico, né? Aqui temos da iFrética, e a iFrética a gente começou a fazer a integração, mas achamos mais prático da iLog. Tá? Então a iLog aqui a gente faz
a integração com ela. Como que faz esse processo? Quando que eu vou fazer com a iLog? A iLog, ela faz a integração das duas modalidades. Quais que são as duas, né? Quando a empresa é ETC e ela tem ali frota maior do que esses 3 veículos, ela tem a possibilidade de fazer, né, a emissão do CIOT através da NTT, de um portal que a NTT gerou lá a integração e tudo. Nós fizemos a integração com esse portal também. Esse portal não há cobrança pelas empresas, tanto é que esse CIOT, quando é uma empresa contrata uma ETC, não há cobrança de CIOT, porque a própria empresa vai pegar essa carga e vai entregar e não vai contratar ninguém. Ela tem frota própria, ela tem motorista próprio, então não há um terceiro envolvido, né? A própria empresa assumiu essa responsabilidade. Então a própria empresa faz um CIOT no próprio nome dela, né? Então, provavelmente esse CIOT ele não tem valor fiscal, né, ele não tem valor de pagamento, ele é só para identificar essa operação de transporte. Então, vai haver uma emissão desse CIOT através do portal da NTT. Tá? Então, se a gente. Onde que está isso, Sado? Onde que você entende que foi isso? Aqui, né, na. Deixa eu só localizar aqui onde eu abri aqui. Deixa eu trazer para cá. Ó, vou trazer uma página para vocês aqui. Né? São várias páginas aqui. Quem tem CIOT, vou até abrir para vocês aqui. Deixa eu mover para o lado de cá, vai ficar mais fácil. Ó. Quem é transportador e tem CIOT tem que saber esses links aqui, ó. Tem que estar por dentro de todos esses 5 links aqui que eu mandei para vocês aqui, tá? Tem que saber tudo. Primeiro desses links aqui é o SUROC, que é a superintendência lá que controla essa parte do CIOT, né? Então, o que que fala lá? Aqui está a página aqui do SUROC. Ó, SUROC 6 de 23 de abril. Então, aqui tem toda a legislação do CIOT, inclusive uma das mais importantes que eu acredito é esse artigo 3 aqui, ó. O CIOT deverá ser gerado previamente no início da operação de transporte pelo contratante do transportador autônomo de cargas, foi o que eu disse para vocês. Quem que é o contratante? A própria empresa que emitiu a nota, né, o expedidor. A palavra certa é essa, o expedidor da carga? Sim. Então, se uma empresa lá que vende calcário, por exemplo, o Cal, contratou o Joaquim do caminhão, o Joaquim é o TAC, a empresa que emitiu a nota tem que fazer o CIOT. Então, ela tem que fazer o CIOT lá, e o Joaquim, se ele for o MEI, por exemplo, lá, né, ele vai emitir o CTE dele lá e informar esse número do CIOT lá que a empresa vai mandar para ele. Ok? Tudo certo? Tranquilo, né? A segunda parte é a empresa rodoviária de cargas, né, ETC, que efetivamente realizar a operação de transporte quando a operação não envolver a subcontratação de TAC ou TAC equiparado. O que, que é isso? Eu tenho uma ETC e eu não contratei um TAC e não contratei um TAC equiparado, que é o ETC que tem menos de 3 veículos, né? Ou seja, essa empresa ETC, que é a empresa lá transportadora, que é aquelas grandonas que tem aquele monte de veículo lá. Eles podem diretamente fazer por meio da integração no web service da NTT, que foi a integração que nós criamos também. Tá? Ou via instituição de pagamento autorizada a gerar o CIOT. São várias empresas lá que a própria ANTT liberou no site lá, que tem uns links lá que tem todas as empresas lá, as instituições de pagamento. Então, tá vendo que são duas modalidades de emissão? Então, tem a empresa que pode emitir, ou a própria transportadora, ou a ETC que pode emitir. Então, você tem a forma de emitir pela NTT, só nos casos que a ETC for emitir, tá? Que ela não contratar, tá bem explícito aqui, ó. Não estamos aumentando nem diminuindo. Quando a operação não envolver subcontratação de TAC ou TAC equiparado, podendo fazer diretamente por meio da integração do WebService da NTT. Ok, esse não tem cobrança nenhuma. Se você contratar a iLog, né, que é o caso da integração que a gente fez, e se você tiver essa parte anterior aqui, você já tem que ter a iLog, porque a NTT não faz essa primeira integração aqui. A da NTT é exclusivamente para esse da ETC, ok? Senão aqui em cima eles tinham colocado essa opção da ANTT aqui, ok? Então, só para esclarecer, tem uma transportadora, todos os veículos estão no CNPJ da transportadora, a transportadora tem mais de 4 veículos lá, e ela sempre pega a carga direta e não contrata ninguém. Essa empresa vai fazer o ETC, o CIOT, pelo site da NTT, ou se ela quiser contratar a iLog para fazer, tudo bem, ok, segue a história, ok? Então essa é a primeira ponto importante aqui, tá? Os outros pontos importantes vocês vão pegar aqui, vão ler, né? Tem todas as informações aqui, inclusive tem regras que saíram aqui dia 20 de maio, né? Então olha aqui que essas portarias saíram tudo bonitinho aqui. E aqui falam das multas, né? Das informações, né? O que, que tem que constar lá. Então já está tudo pronto aqui para vocês também a legislação. Outra página é o Diário Oficial da União, que é a medida provisória.
né? O que que trata essa medida provisória? Foi o primeiro ato aqui falando desse CIOT, né? A medida provisória que começou lá no início. Então ela que tem mais regras abrangentes aqui, inclusive falando aqui das penalidades, né? De 10 milhões de reais, algo bem fora da curva aqui, né? Mas se a empresa não tiver por dentro ali, ela vai acabar tomando uma multa dessa. Então, ou seja, os links estão aqui, ó, vou deixar salvo para vocês, vou colocar até na descrição do vídeo aí. Transportadoras, então, e os contadores têm que estar por dentro desses 5 links aqui. Então vamos lá. Primeiro link, a medida provisória é a regra completa. O SUROC, mais resumido, se tratando sobre o CIOT, mais resumidinho ali, ele aponta para vários locais. Então, também tem acesso a esse link aqui, tá? Tá tudo lá no site da NTT e do Gov, ok? Aqui tem outra portaria do SUROC 3, né? Que esse SUROC aqui é o 6, né? Esse é o 6, que trata do CIOT. Essa portaria. Ixi, eu fechei ele. Deixa eu abrir ela aqui. Essa portaria aqui 6, né, do SUROC aqui, 3, essa aqui. Essa aqui, importantíssima essa aqui. Essa aqui vai trazer é a tabela que fala sobre os tetos mínimos, né? O que são os tetos mínimos lá do piso mínimo do transporte? Cada veículo tem uma característica de valores. Então a tabela A, ela compreende esse tipo de veículo aqui, ó. Ela vai compreender esse tipo de veículo aqui. Que haja contratação da composição veicular ou caminhão simples. É a primeira regra. Que tipo de carga? Tá vendo? Você já tem que o tipo de carga, né? Número de eixos, né? Unidade é por quilômetro, coeficiente do custo é o deslocamento, né? Ou é carga-descarga. Então tá vendo que para cada tipo de carga você tem 2 tipos de entrega. Ou você tem o deslocamento, eu vou lá e chego lá na empresa e cobro a distância. Ou é por carga e descarga. Então cada um tem um valor, tá vendo? Então tem um valor por quilômetro e tem um valor total por carga e descarga. Então, se você, por exemplo, está levando lá um granel sólido, areia, por exemplo, né? Estou cobrando carga e descarga, e o meu caminhão só tem 2 eixos, e eu cobrei lá 443, 444,80, você já vai tomar uma multa por causa do teto mínimo. Então, observe que não tem como você fugir dessas regras aqui, não. Isso aqui você tem que ter na ponta do lápis aí. Você tem que ver os veículos que você tem, quem que você está contratando, qual tipo de veículo. Então, observe que você tem que estar por dentro dessas características. Então, a segunda característica aqui, rodoviária de carga lotação. O que é lotação? Eu expliquei para vocês, que pega uma carga, um único transporte ali para um único cliente, né? Em operações que haja contratação apenas de uma unidade de tração, ou seja, você não tem ali um bitruque, por exemplo. Então veja que é outra regra lá, já tem 4 eixos, ó. Tá vendo? Então veja que você tem que várias tabelas, né? Ó, várias tabelas, N tabelas. Então vocês têm que ter essa, essas regras aqui, esse site aqui vocês não podem deixar de ter ele, tá? Ok. Terceiro link, portal da ntt.gov Cifama. O que é esse Cifama aqui? Sistema Integrado de Fiscalização e Atuação de Multa e Arrecadação. Por aqui, você vai acessar, você tem que ter um cadastro aqui, né? Provavelmente você vai ter um cadastro aí na NTT. E esse sistema aqui, a hora que você logar, você vai ver todas as multas que a sua empresa tem, por veículo, tudo organizado. Então, se você cometer alguma infração de trânsito, aqui você vai conseguir ter todas essas informações, acessar o módulo de fiscalização, né, ali dúvidas frequentes. Então, ou seja, aqui você tem muita informação sobre a questão das autuações, ok? E o próximo, que é praticamente ligado a esse aqui, né, do SUROC 3, do dia 13 de março, que é o teto mínimo, você tem a calculadora, né, disponibilizada pela própria NTT. O que essa calculadora faz? Deixa eu colocar eu aqui, virar para cá. Bom, essa calculadora, pela própria NTT, aqui você vai informar algumas coisas, ó. Qual carga que é? É granel sólido, beleza. Quantos eixos tem? 2, beleza. Qual que é a distância? Vamos supor aqui, 100 quilômetros. É composição veicular, né? O veículo automotor mais ali uma carreta, não, é um caminhão toca ali, por exemplo, né? É alto desempenho, vocês lembram lá? Alto desempenho, eu entrego em menos de 24 horas? É. Retorna vazio ou ele vai retornar cheio essa entrega? Retorna vazio, né? Então beleza, então vamos calcular aqui o valor do frete, olha lá, ó. Esse frete aqui, né, independente da quantidade que você está levando, automaticamente você já tem que pagar 652,24. Não sou eu que inventei esse valor, gente, está aqui na legislação, tá? Então aqui na calculadora do frete, você tem já mostrando direitinho o valor que você tem que fazer por tonelada, por exemplo. Se você vai lá e comprou 2 toneladas e o cara te cobrar lá
1000 e tanto, deve estar dentro do valor, você tem que analisar isso. Então veja que esses 5 links aqui, vocês têm que ter na ponta da lapiseira aí, ok? Deixa eu só pausar o vídeo aqui só um minutinho. Voltei. Então vamos lá, ó. Continuando. Então vocês têm que ter esses links aqui na ponta do lápis aí, porque é eles de onde você vai ter todas as informações, ok? Então no sistema, o que você vai fazer? Contratei a iLog. A iLog vai fazer o quê? Elas vão te... Você tem lá os valores, né, a combinar com eles, e aqui eles vão te passar um código. Esse código vão te passar um código e uma senha. Então com essas informações, você vai colocar aqui no seu sistema, ok? E aí assim que você vai fazer o seu CTE, você vai fazer o seu CTE normalmente lá, ok, tudo certo. E aí, antes de fazer o MDFE, você vai vir fazer o CIOT, né, o cadastro do CIOT. Você vai incluir, você vai pesquisar o período em que esses CTEs estão compreendidos, né, por assim dizer. Você vai buscar e vai mostrar todos os conhecimentos que você fez aqui. Você vai marcar os conhecimentos que você quer levar, lembrando ali de todas as regras, né, desde que seja o mesmo destinatário. E você vai confirmar. Quando você confirmar, vai abrir uma segunda tela. Nessa tela, aí sim, o cadastro do CIOT e todos os dados, ó. Data do fim da operação, o tipo de CIOT, né, se é padrão ou TAC agregado, né, o status você não vai alterar, o contratante, né, do serviço ali, o RNTC, o contratado, então o destinatário, o RNTC, então aqui, ó, todas as informações estão aqui disponíveis, tá? Então todas as informações estão disponíveis aqui, ó, natureza da carga, então já vai vir tudo do CTS, se tiver tudo preenchido, vem pronto, o que não vier, você vai, né, complementar aqui, ok? Lembrando que esse valor do frete já vai ser barrado na emissão do CIOT, né? Se você estiver emitindo algo ali abaixo do teto mínimo, o CIOT não vai autorizar, ok? Que está lá na legislação, aqueles 5 links lá que a gente mostrou, né? Esses 5 links aqui tem tudo aqui, tá? Então você vai preencher os dados aqui, né? Vai confirmar e vai enviar. O sistema vai fazer a autorização e vai gerar a numeração do CIOT ali para você. Depois que você fizer isso, você vai gerar o MDFE. Quando você gerar o MDFE, né, buscando daqueles CTEs que estão lá dentro do CIOT, né, obviamente, quando você incluir aqui e buscar os CTEs aqui, ele já vai buscar o número do CIOT e esse número já vai sair lá dentro do seu MDFE e você vai estar aí tudo documentado, certinho? Tranquilo, né? A explicação foi bem eficaz aqui para vocês. Então, lembrando, esses 5 links extremamente importantes para vocês terem isso aqui na ponta da língua. Perguntou, tem que ter isso aqui na ponta da língua, tá? CIFAM é onde você consulta ali as multas, né? Portaria ali, que é importante essa aqui do teto mínimo e juntamente com a calculadora. Então você já está fazendo, se você já é transportador, você deve estar por dentro disso aqui tudo, tá? Então lembrem-se de fazer todos esses processos, porque senão vocês vão ficar aí à mercê do fisco. Beleza, pessoal? Então, vídeo longo aí, mas trouxemos aqui todas as informações necessárias para vocês. Espero que vocês aí consultem essas documentações, porque é de extrema importância. A questão do CIOT, né? Vocês têm que entrar em contato lá com a iLog. Onde que é a iLog? Deixa eu abrir para vocês aqui a iLog. Se você for lá no Google, né, e der um iLog lá, vai aparecer o primeiro site, ó, a iLog. E aí você entra lá, entra em contato com eles, né? E a gente já tem a integração com eles. É só você solicitar essa parceria com eles lá, obter aquele código que eu mostrei para vocês aqui, logo lá no início, e seguir com os processos que a gente ajuda vocês aí. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.